A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, meus amigos da Web Rádio Fraternidade, a nossa emissora do bem na internet. Que alegria estarmos juntos. Mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, porque é muito bom a gente conversar sobre a doutrina e que essas luzes que Allan Kardec nos trouxe possam clarear nossos destinos, né? As nossas decisões, as nossas convivências. E eu estava aqui pensando no que trazer para vocês hoje, que fosse útil para a semana. E eu destaquei aqui um trechinho muito bom do livro No Mundo Maior, no capítulo 2, que tem uma fala muito importante de um instrutor espiritual para André Luiz, de nome Eusébio. Ele tem uma maneira assim, muito clara de falar para nós algumas coisas muito importantes. Então, eu trouxe aqui um trechinho que ele diz assim: não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre os dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos podem corresponder-se igualmente à distância, de país a país. Antes de mais nada, é necessário elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Eu vou dar uma paradinha aqui para a gente poder comentar essa coisa tão importante. Então, não basta crer na imortalidade da alma? Ajuda, né, minha gente? Ajuda. Mas só saber que a gente reencarna é pouco. Por que é pouco? Porque só saber isso não tira as nossas angústias, já ajuda já. O que é que vai mesmo nos ajudar a dar um salto de crescimento? É quando a gente tem os passos importantes de, ao saber da imortalidade da alma, ou seja, que a nossa vida não se encerra aqui nessa vida material, iniciar o meu processo de transformação moral. Porque nós vamos voltar e voltar e voltar. E certamente a gente quer voltar melhor. A gente não quer voltar para sofrer o tanto que a gente já sofre ou para sofrer mais do que a gente já sofre. A gente gostaria, e eu acho que todos vocês querem isso, voltar aqui para a vida material com um coração mais leve, com menos sofrimento, com menos abertura para o mal e mais coração para o bem. Então, ele deu aqui para a gente 5 itens, 5 passos. Então, vou comentar cada um. Então, ele diz, o que importa é elevar o coração. Então, como é que eleva o coração? Rompendo as muralhas que nos encerram na sombra. Essas muralhas são as nossas defesas emocionais, né? O egoísmo, o orgulho, né? A nossa vaidade, esse nosso narcisismo enorme, né? Então, essas nossas defesas. Aí tem um monte, né, gente? Tem a preguiça, tem a procrastinação, tem a racionalização. Nós temos um monte de defesas. O perfeccionismo, que não permite que a nossa alma transite livremente.
Então, romper as muralhas que nos encerram na sombra também são aqueles ressentimentos velhos, que a gente quer justiça, que a gente não se conforma, que a gente quer uma compensação, que a gente quer que o outro sofra. Isso são muralhas que nos encerram na sombra. Esquecer as ilusões da posse. Ai, como é difícil isso pra gente, porque a gente quer possuir tudo. Possuir pessoas, possuir cargo, possuir identidade, possuir status, possuir bens, possuir títulos, né? Então, nós somos muito tentados ao apego. Porque como na vida material tudo é passageiro, a maneira infantil que a gente encontrou de lidar com isso é ficar apegado, agarrado. Então, esquecer as ilusões da posse, nossa, isso é uma tarefa enorme para a gente, mas já pode começar. Já vai diminuindo esse tanto de bem material que a gente tem, não precisa tanto assim, né? Vamos começar a descobrir o que é necessário, né? Tem muito supérfluo que a gente acha que é necessário. Será que a gente já pode fazer essa diferença do que é necessário e o que é supérfluo? Dá uma olhadinha no seu armário, dá uma olhadinha nos seus hábitos. O que de verdade você precisa dos seus bens? O que você já pode doar? O que você já pode desfazer? Vai tornando mais leve, né? Inclusive, quando a gente desencarna, ajuda tanto a quem cuida das nossas coisas, né? Quanto menos objeto, melhor. Pra gente desencarnar com leveza. Terceiro, né? Dilacerar os véus espessos da vaidade. Nossa, sabe o que é isso aqui? É aquela preocupação enorme que a gente tem do que os outros vão pensar da gente, do que vão achar da gente. Quem é que me exclui, quem é que me rejeita, quem é que não me trata como eu quero, quem é que não me dá o reconhecimento que eu queria, quem é que não falou o elogio, quem é que não me agradeceu, sabe? Isso tudo é véu espesso da vaidade, essa autoimportância que a gente se dá e que a gente quer o tempo todo ressarcimento disso, nesse nosso esforço de ser quem a gente é. Abster-se do letal licor do personalismo aviltante. Isso aqui, minha gente, é quando a gente faz uma questão de ser certo, de estar certo, de querer que as pessoas concordem com a gente, que pensem como a gente pensa, que vivam como a gente vive, que tenham a mesma visão que a gente tem. Então, porque a gente quer esse asseguramento externo, porque a gente deve ser inseguro com as nossas perspectivas. Porque se a gente tivesse segurança do nosso olhar, das nossas convicções, a gente não precisa da confirmação de ninguém. Mas quando a gente fica muito preocupado com isso, que as pessoas pensem o que eu penso, que concordem comigo, que ajam como eu quero, a gente está se colocando no centro do universo. Quem foi que disse que só o nosso ponto de vista é o correto, é o certo, é o melhor e assim por diante? Isso é personalismo, né? Então, vamos nos descascando disso. Olha que palavra importante que ele deu. Letal licor. Licor é uma bebida alcoólica que embriaga a gente, que nos fascina. Letal porque faz morrer a gente, né? Isso nos mata. Porque aí tem vezes que a nossa vida toda se dirige para isso. Para vitrine. Cuidado, né? Com as mídias sociais. Cuidado com o que você está querendo aplausos, né? Vamos deixar isso para que Deus decida melhor o que a gente está fazendo direitinho, o que a gente não está. Então, a gente vai se abstendo disso. E olha que bonito que Eusébio vai dizer. Para que tudo isso? Para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe essas transitórias trevas humanas. Por que gente? É treva humana, sim. Porque tudo isso deixa a gente muito adoecido, muito sofrido, muito pequeno, né? Vamos elevar o nosso coração. Então não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. E aí a gente é claridade não só para nós, começa no nosso coração, mas a gente vai se tornando claridade para o entorno, a gente inspira pessoas, a gente auxilia pessoas a sair também das suas trevas, porque elas vejam. Quando elas veem que a gente está conseguindo, elas também podem conseguir.
Você pode estar pensando assim, mas tem gente que tem inveja. Claro que sim. É porque eles também são tendentes à luz, mas ainda não começaram esse programa. Nós também somos invejosos, né? Então, a gente vai cuidando do nosso. Vanguardeiros da fé viva. Que a gente possa superar os percalços, né? Que possamos estar certos de que o plano superior não se interessa de devotos famintos de um paraíso beatífico. Antes disso, o que a espiritualidade maior espera de nós é um coração leve, um coração que ama, destinado à felicidade. Uma boa semana para todos nós, com as palavras de Eusébio, no Mundo Maior, capítulo 2. Um grande abraço, meus amigos. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.